Você já ouviu falar em Jó? Com certeza já deve ter ouvido. A Bíblia fala a respeito desse homem, um dos maiores exemplos de fé e paciência da Bíblia, e também um dos maiores exemplos de superação e sofrimento. Mas quais são as lições que o livro de Jó e a sua vida nos traz? Eu quero que você fique nesse vídeo, eu quero que você acompanhe até o fim, porque Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Queridos, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo dos 10 minutos com a Bíblia. Eu sou o pastor Gileno Júnior, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações. Queridos, eu quero trazer uma palavra que sem dúvida vai ajudar você e ajudar pessoas que você conhece. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Jó. O livro de Jó, ou a vida de Jó, é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia fala sobre o sofrimento que Jó enfrentou, o sofrimento que Jó passou. A Bíblia diz que Jó perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos, em um curto espaço de tempo. Jó passou por um processo muito difícil, uma luta muito grande, como nós costumamos dizer. E ainda como se não bastasse, Jó ele foi incentivado pela própria esposa a blasfemar contra Deus. Entretanto, Jó se manteve firme em sua fé. Mas a pergunta ou as lições desse texto que eu quero deixar aqui são pelo menos quatro lições da vida de Jó que eu vou levar por toda a minha vida. Em uma breve leitura do livro de Jó, logo no início nós percebemos uma grande verdade. No capítulo 1 do versículo 8 até o versículo 12, a Bíblia fala que no céu, Satanás, o diabo, se apresenta diante de Deus. E Deus então olha para Satanás e diz: observaste meu servo Jó? Ou seja, Jó estava sendo observado tanto por Deus quanto pelo diabo. A primeira verdade que eu quero deixar aqui é: você está sendo observado. Jó não sabia, mas em torno do seu nome estava havendo uma guerra. Jó não sabia, mas em torno do seu nome estava havendo uma disputa por fidelidade. Observe que muitas vezes na nossa vida nós estamos enfrentando guerras e nós, sem saber, muitas vezes estamos sendo observados. Quem sabe você está vivendo momentos difíceis, uma guerra na sua vida, e talvez você não saiba disso, mas você pode estar sendo observado, e com certeza você está. A Bíblia diz que a integridade de Jó estava sendo colocada em xeque, em dúvida. A segunda verdade que nós aprendemos aqui, queridos, nesse texto, no livro de Jó, é que em Jó capítulo 1, versículo 16, após Jó perder tudo que tinha, e uma das formas que Jó perde as suas ovelhas é quando uma bola de fogo cai do céu. No versículo 16, a Bíblia vai dizer que um dos servos de Jó, o único que escapa com vida, ele se aproxima ali de Jó e diz: Jó, fogo de Deus caiu do céu. É interessante a expressão que ele usa, porque ele atribui a Deus a perca de Jó, sendo que a Bíblia não confirma isso, a Bíblia não incentiva isso. Observe que nessa menção de dizer que fogo de Deus caiu do céu, parece que há uma intenção muito clara ali em colocar Jó contra Deus. Há uma tentativa de colocar Jó contra Deus. E muitas vezes, queridos, na nossa vida é da mesma forma. Muitas vezes nós, quando estamos vivendo uma guerra, há uma tentativa, mesmo que sorrateira, de Satanás, usando às vezes até a boca de alguém, de nos colocar contra Deus. Quantas vezes a gente ouve coisas do tipo: onde está Deus? Se Deus está com você, por que Ele permitiu isso? É como se alguma dificuldade que nós passamos fosse a prova de que Deus não estivesse conosco. Entretanto, eu quero lembrar a você que, apesar dessa tentativa de colocar Jó contra Deus, mesmo que sorrateira e mesmo que inconsciente, Jó permaneceu firme com o Senhor. E você, da mesma forma, deve permanecer. A terceira verdade, que é a terceira lição que eu trago para toda a minha vida da história de Jó, é, número 3, é possível adorar a Deus, mesmo estando completamente entristecido. Nós cometemos um erro, nós associamos adoração à alegria. É verdade que júbilo está associado à alegria, mas o livro de Jó me ensina que eu consigo adorar a Deus mesmo estando triste. Quero te fazer uma pergunta: quem é que após perder todos os filhos está feliz? Entretanto,
a Bíblia diz que mesmo não estando alegre, Jó perde os seus 10 filhos em um dia só. A Bíblia vai dizer, no capítulo 1, versículo 20, que Jó adora a Deus. Ou seja, Jó, ele não está alegre, entretanto, ele adora a Deus. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então, eu não preciso estar alegre para adorar a Deus. É bem verdade que é bom quando nós estamos alegres, é bom quando estamos felizes. E a nossa adoração muitas vezes também é movida pelo louvor. Mas o livro de Jó me ensina que é possível adorar a Deus mesmo em meio a perdas, mesmo em meio a lágrimas e a dificuldades. E quem sabe você que está assistindo esse vídeo agora, está passando por uma perda, está enfrentando um momento de crise difícil, você consegue adorar a Deus mesmo assim. Quarta e última lição que eu vou levar para toda a minha vida, queridos, o livro de Jó, é: lamentar é diferente de murmurar. Quando eu era novo convertido e eu ouvia as pessoas dizendo que Jó não pecou contra Deus, ao ler o livro de Jó, eu entrei em parafuso, porque quando eu comecei a ler, eu comecei a ver expressões muito fortes que Jó usava, palavras muito fortes. E eu comecei então a me questionar, porque eu achava que Jó estava pecando. Na minha visão, Jó estava murmurando. Mas com o passar dos tempos, à medida que eu fui amadurecendo na fé, eu fui percebendo que há uma diferença muito clara entre murmurar e entre lamentar. Lamentar não é pecado, tanto que a Bíblia tem um livro chamado de Lamentações. E há uma diferença muito clara entre lamentar e murmurar. E eu descobri que Jó não murmurou, eu descobri que Jó lamentou. Parecem a mesma coisa, mas não são. Por exemplo, quem murmura acusa a Deus. Quem lamenta se aproxima de Deus. Quem murmura reclama. Quem lamenta adora. Quem murmura olha só para si. Quem lamenta olha para Deus. Quem murmura é controlado pelas emoções. Quem lamenta é controlado pelo Espírito Santo. Quem murmura vive de momento. Quem lamenta vive de propósito. Quem murmura só quer a sua vontade, mas quem lamenta chora, mas aceita a vontade de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que Jó passou por todo aquele período, mas ele não deixou de adorar a Deus em nenhum momento. Há um momento muito forte e conhecido em Jó 19:25, onde ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. A Bíblia diz que após aquele período Deus restitui tudo que Jó perdeu. Deus restaura ali a alegria, Deus restaura ali o ânimo e Jó prossegue a sua caminhada com Deus. Querido, quem sabe você está vivendo um momento de calamidade. Eu quero dizer para você que essas lições possam te acompanhar, que não sejam apenas uma teoria, mas que seja uma prática. Aos 17 anos de idade eu passei por um vale muito grande. Eu fui desenganado pela medicina, eu fui à UTI e quase perdi minha vida. Entretanto, naquele vale eu aprendi que é possível adorar em meio às lágrimas. Eu entendi que eu não posso viver de momento, eu preciso viver de propósito. Eu entendi que a minha fé, ela deve estar acima das minhas emoções. Que você possa ser enriquecido, agraciado por essa palavra. Que você possa ser um exemplo, que a sua vida seja um exemplo. Uma vez alguém me perguntou: pastor, por que Deus quis provar algo para Satanás? Porque no início da Bíblia, parece-me que Deus quis provar para Satanás que Jó era um servo fiel. Quando na verdade, queridos, Deus não quis provar nada para Satanás. Deus apenas quis nos deixar uma mensagem através da vida de Jó, de que nenhum sofrimento que nós passemos hoje será suficientemente grande que justifique a gente o abandonar. Qualquer sofrimento que um ser humano passe não será maior do que o que Jó passou. Jó perdeu tudo em um dia só, já perdeu seus 10 filhos, Jó viu o seu patrimônio virar fumaça. Quando a Bíblia diz que Jó estava na cinza, a Bíblia está, na verdade, dizendo que Jó estava no lixão da cidade. Jó foi acometido por uma doença que os especialistas chamam de furunculose estafilocócica generalizada, tumores carregados de pus, tumores que comiam bichos, vermes nasciam do seu corpo e devoravam o seu corpo. Entretanto, Jó foi fiel. Significa que qualquer um de nós conseguimos ser fiel assim como Jó foi. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê ânimo para enfrentar qualquer adversidade. Eu quero orar por você. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, esta vida agora está sendo alcançada por esse vídeo. Eu quero pedir ao Senhor que visite esta pessoa com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua bondade. Que o Senhor possa fortalecer esta pessoa.
em meio a essa adversidade, essa luta, esse luto, essa perda, que o Senhor enxuga as lágrimas do teu filho e que ele ou ela consiga te adorar em meio às lutas. Ó Deus, que a tua graça nos alcance e nos ajude, em nome de Jesus. Querido irmão, que Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhe e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.